Voltando com as últimas informações do Fluminense aqui no canal do Lessa, nesta quinta-feira, quando o Fluminense encerrou, agora à tarde no CT Carlos Castilho, a preparação para essa final de campeonato contra o Fortaleza amanhã. Eu espero que os jogadores do Fluminense enxerguem esse jogo desta forma, não espero menos do que isso. Uma partida que pode não salvar o Fluminense, mas deixar a situação, deixar a fuga do Z4 muito bem encaminhada definitivamente, porque o Fluminense poderá, já sabendo de todos os resultados nessa rodada, que de um modo geral foram bastante favoráveis, o Fluminense mesmo perdendo para o Fortaleza amanhã, ele não entra no Z4 da competição, pode chegar com uma vitória contra o Criciúma na terça-feira que vem, podendo abrir 6 pontos de vantagem para o Z4. Isso, para mim, significaria se livrar do rebaixamento. O Fluminense teria depois Atlético, Cuiabá e o Palmeiras para conseguir mais um pontinho ali. Vamos botar 2 pontos aí para, enfim, para ficar uma situação muito tranquila. Estou falando isso porque, enfim, como a gente já sabe todos os resultados, se o Fluminense ganhar, vai a 40 pontos, vai abrir 3 pontos. E na próxima rodada, Fluminense e Criciúma. Lembra que eu falei ontem aqui para vocês? Agora a gente tem que ficar de olho nesses times aqui, do Juventude para baixo, principalmente. Chegando contra o Criciúma com 40 pontos, pode chegar a 43 e o Bragantino nesta rodada, na próxima, vai pegar o Inter no Beira-Rio. Então, gente, a gente pode dar um passo gigantesco, enorme, para fugir desse maldito rebaixamento. E tomara que os jogadores possam entrar amanhã como se fosse o último jogo da vida ali de cada um. Ah, mas o Fortaleza tá brigando lá em cima, o Fortaleza tá brigando pelo título, vocês são muito otimistas, achar que o Fluminense vai... Gente, vamos lá. Todo mundo sabe, eu acho que em 2024, mais do que nunca, a síndrome de Robin Hood foi ativada, né? O Fluminense normalmente consegue vitórias expressivas contra os times que estão na parte de cima. E perdeu pontos que hoje, se tivesse conquistado metade desses pontos, já estaria livre de qualquer chance de rebaixamento. Contra as equipes que estão brigando lá embaixo. Só pra gente ter noção. Flamengo e Fluminense 2-0 Fluminense 1-0 Cruzeiro. Aí perdeu pro Botafogo por 1-0. Esse jogo foi em setembro. Fluminense 2-0 no São Paulo, Fluminense 1-0 no Bahia, Fluminense 1-0 no Palmeiras, Fluminense Internacional 1-1. O Fluminense, tudo bem que o Inter era outro momento, né? Era outra realidade na competição. Perdeu esse jogo que perdeu para o Botafogo, poderia tranquilamente ter empatado, poderia ter vencido. Então a gente não está falando de nenhum absurdo, só para citar os 8 primeiros colocados. De nenhum absurdo, de coisa do outro mundo, não. O jogo obviamente vai ser muito difícil, normalmente contra o Fortaleza costumam ser partidas complicadas, mas é claro que se o Fluminense tiver uma postura decente, tem como sair com esses 3 pontos. Tenho plena convicção disso. Nova parcial de ingressos, a última divulgada, cerca de mais de 30 mil ingressos vendidos. O público está melhorando. Eu ainda tenho uma esperança de que até amanhã a gente vai conseguir se aproximar. A gente pelo menos 35 mil, uma esperança era que passasse, que se aproximasse ali de pelo menos 40 mil torcedores. Foi o que eu falei, né? Dentro do que eu posso fazer, eu estou estimulando todo mundo aí, quem tem condições de ir. É um jogo sexta-feira à tarde, para muita gente é meio ruim para voltar para casa, mas é difícil ter um horário perfeito. O horário perfeito é sábado, domingo, 4 da tarde. Enfim, o horário não é bom para muita gente, mas para outras é um horário ok. Então, novamente, se você pode ir ao Maracanã, vai. Inclusive amanhã rodada dupla de cerveja, né? Se você for ao Maracanã a partir do momento que os portões forem abertos, até 15 minutos antes do jogo começar, do apito inicial, teremos rodada dupla no Maracanã para a galera que gosta de tomar uma cerveja, para a galera que, inclusive, motivação a mais para o pessoal entrar mais cedo no estádio e já começar fazendo uma festa. A gente vai ter ali uma faixa produzida pela patrocinadora, a Superbet, para deixar a festa ainda mais bonita. E eu tenho certeza que a torcida chegando no Maracanã, apoiando o time durante esses 90 minutos, isso vai fazer muita diferença para a gente conquistar esses 3 pontos. Passando aqui na KTO para atualizar como estão as odds para esse jogo, o que a KTO está projetando para Fluminense e Fortaleza. E projeta aqui um favoritismo do Fluminense bem significativo até, 2,05 a odd para vitória do Fluminense, 3,80 para vitória do Fortaleza, empate ou vitória do Fortaleza, dupla chance, está pagando 1,69. O Fluminense nem vale a pena entrar aqui nessa odd 1,25. Então, até por jogar em casa, precisando do resultado, mesmo o Fortaleza brigando lá em cima, e aí vocês podem perceber que, enfim, a casa de aposta ela está sempre ali projetando um cenário que ela considera um time mais favorito que o outro por N motivos.
né? Óbvio que o fator casa nesse caso aí faz diferença. Olhei aqui, pelo menos 2 gols aí do Fluminense no Maracanã amanhã, 2,28. Uma odd interessante. Enfim, isso para mim é um bom sinal de que a casa está acreditando que o Fluminense realmente tem mais chances de vitória nesse jogo do que o Fortaleza. Então dá uma olhada lá, busca a melhor opção para você, vai lá na KTO, kto.com, faz seu cadastro rapidinho, é simples, rápido, muito fácil de mexer no site da KTO, é muito intuitivo, tudo muito simples. Então corre lá, não se esqueça, por favor, de apostar com responsabilidade. Isso é muito importante, tá? Não vai colocar em risco ali dinheiro que você não pode perder. Acima de tudo é uma diversão, para a gente colocar ali uma fezinha de leve, algo que não vai te fazer falta para amanhã, se Deus quiser, a gente comemorar 3 pontos, lavar a alma e fazer a KTO pagar um din-din aí pra gente, fechou? Vai lá, kto.com e dê uma olhada, vê qual opção é melhor para você e faça a sua aposta com responsabilidade. E todo mundo quer saber qual vai ser o time titular do Fluminense para o jogo desta sexta contra o Fortaleza. O técnico Mano Menezes comandou a última atividade agora à tarde pelo CT e ele, nos últimos jogos, promoveu algumas surpresas, algumas mudanças inesperadas. Será que teremos surpresas também para esse jogo? Será que o time titular vai ser modificado? É claro, em relação ao último jogo contra o Inter, obviamente teremos muitas mudanças, porque toda aquela galera que estava lá suspensa volta e fica novamente à disposição do Mano. Então teremos, por exemplo, o Thiago Santos formando novamente ali a dupla titular com o Thiago Silva na zaga, o que evidentemente é muito importante. John Arias volta de suspensão, mas cumpriu não, né? Ele foi defender a seleção colombiana mais uma vez na data FIFA, já voltou, inclusive o Fluminense publicou aqui hoje à tarde, o John Arias de volta ao CT Calçachiri. John Arias batendo bola, voltou na véspera do jogo, chegou ontem, então hoje ele teve tempo para dar uma descansada, ir para o treino e se recuperar até amanhã. A gente lembra que, eu trouxe a informação para vocês aqui lá atrás, o Fluminense ele foi até a CBF e conseguiu fazer uma manobra para colocar o jogo contra o Fortaleza na sexta-feira, justamente para ter mais tranquilidade e John Arias um pouco mais inteiro, diferente do que foi contra o Flamengo, que ele jogou na noite anterior, já cansado, foi para o jogo, mas ficou no banco de reservas e entrou só no segundo tempo. Desta vez, o Fluminense fez um movimento antecipado, a diretoria conseguiu jogar esse jogo para sexta-feira, por isso o Fluminense é o último jogo da rodada, e com isso ele conseguiu defender a seleção colombiana na terça-feira, a seleção colombiana perdeu para o Equador em casa, e aí o Arias, essa viagem distante, que é da Colômbia aqui para o Brasil, conseguiu viajar, descansar minimamente, hoje treinou no CT e amanhã deve ir para o jogo normalmente. John Arias vai ser titular, diferente do que foi contra o Flamengo? E isso é o que a gente vai tentar apurar a partir de agora, depois do treino de hoje. Ainda não tem como confirmar isso para vocês. Até o José Elan lá no canal Elan FC, ele informou que é possível que o Arias comece no banco de reservas. Essa possibilidade ela sempre existe, é algo normal o jogador ser avaliado depois de uma situação dessa que chega de viagem, após um jogo desgastante, vai ser avaliado assim como foi da outra vez, e aí o Mano vai tomar uma decisão. Da outra vez, na última oportunidade, ele destacou que não valia forçar a entrada do Arias como titular, até para não perder o jogador, e ele entrando no segundo tempo, fisicamente ele estaria em condições de igualdade com os outros jogadores mais cansados. Será que essa vai ser a estratégia de novo? Creio eu que pelo tempo que o Arias teve e tem como descansar de hoje para amanhã, talvez até ele seja poupado de parte da atividade, justamente para não forçar tanto, não sei se foi o caso, mas não me surpreenderia, né, porque o Arias não vai ser esse treino que vai fazer o Arias jogar melhor ou pior amanhã diante do Fortaleza, mas talvez até tenha sido poupado ali um pouquinho do treino para chegar amanhã em boas condições. O jogo é só 9h30 da noite, então tem tempo para se recuperar, diferente do que foi contra o Flamengo, e não imagino, eu espero que isso não aconteça, não imagino o John Arias começando no banco, espero que ele comece desde o início como titular ali no ataque. Em relação a outra opção de ataque, né, na ponta, Keno ou Lima, a gente não pode descartar Kevin Serna também, que voltou, está recuperado, já vem treinando normalmente. Será que o Serna pode ser uma surpresa e furar a fila de todo mundo? Creio eu que ele vai ainda optar pelo Lima. O Mano gostou dessa estrutura com o Lima atuando mais avançado, é um jogador que ataca mais por dentro, que recompõe por dentro também.
Claro, isso pode mudar de acordo com a avaliação da postura do adversário por parte da comissão técnica, mas ainda acho mais provável a manutenção do Lima ali como titular, Keno e Serna brigando por fora e ficando como opções ali no banco de reservas. No mais, teremos a volta também de Cauã Elias, Paulo Henrique Ganso no meio, então um provável time aí com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e também Diogo Barbosa na lateral esquerda, Martinelli, Bernal e Ganso, John Arias, Kevin Serna, Lima, ou Kevin Serna e Keno, e no ataque, Cauã Elias. É o que eu estou projetando aqui para esse jogo, vamos ver o que vai acontecer, qual decisão será tomada pelo Mano, expectativa muito grande, ansiedade muito grande para a gente tirar esse peso das costas, né? Conseguir essa vitória tão importante. Então, tendo mais atualizações, mais informações sobre essa provável escalação, alguma mudança de última hora, eu vou trazer para vocês no pré-jogo aqui no canal do Lessa, como sempre, a partir de amanhã, às 6 da manhã, com todas as informações de Fluminense e Fortaleza. Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto!